processo, inicialmente, eu gostaria de esclarecer aos pares que somente estou trazendo os presentes autos extra-pauta devido à sua resolução exigir celeridade, posto possuir reflexo no campo eleitoral. O autor pleiteou concessão de tutela de urgência, porém, posterguei a sua análise e optei por determinar a tramitação célere a fim de julgá-lo de forma definitiva. Esclareça ainda que a possibilidade de julgamento extra-pauta encontra respaldo no parágrafo único do artigo 337 do Regimento Interno, uma vez que as falas do Corpo Especial de Auditores e Ministério Público de Contas e o voto são convergentes. Passada a parte introdutória, esclareço que se trata de ação de revisão interposta por Cláudio Carneiro Santana, presidente à época da Câmara Municipal de Araguatins, em face do acordo 993/2017 TCE-TO Segunda Câmara, exarada nos autos 2642/2012, pelo qual esse tribunal julgou irregulares as suas contas de ordenador de despesas enquanto gestor do citado Poder Legislativo relativos ao exercício financeiro de 2011, bem como aplicou-lhe multa. O recorrente, em suas razões de recurso, pleiteou o recebimento da ação de revisão no efetivo suspensivo. Antes de analisar os requisitos para concessão de tutela de urgência por força do disposto parágrafo único do artigo 252 do Regimento Interno dessa Corte de Contas, determinei a oitiva do Ministério Público de Contas, que, dentro de seu campo de atuação, entendeu que o pedido de ação de revisão cumpriu as exigências regimentais e, portanto, deveria seguir os trâmites processuais regulares desta Corte de Contas, para possibilitar a análise de mérito por parte daquele órgão ministerial. Considerando a manifestação do Ministério Público, bem como a necessidade de aferição de possível erro de cálculo, entendi ser necessário a oitiva dos órgãos técnicos desta Corte de Contas. Assim, posterguei a análise da tutela de urgência, objetivando a concessão de efeito suspensivo à presente ação de revisão, até que fossem ouvidos os órgãos técnicos desta Corte de Contas e, novamente, o órgão ministerial. Antes de adentrar ao mérito, devo consignar que a apreciação da medida cautelar para suspender integralmente os efeitos do acordo recorrido encontra-se prejudicada, uma vez que este relator, haja vista o processo está maduro para julgamento, optou por submetê-lo ao colegiado para apreciação de mérito. Com o propósito de se circunscrever objetivamente a controvérsia, esclareça aos nobres pares que as contas do recorrente foram julgadas irregulares, tendo em vista a contrariedade ao disposto no artigo 29A, inciso 1 da Constituição Federal, ou seja, o gasto total do Poder Legislativo atingiu 7,31% da receita base de cálculo, quando deveria se limitar a 7%. Contudo, o excesso dos valores foi devolvido ao Poder Executivo antes mesmo do julgamento das contas. Como houve a devolução, o índice deveria ter sido recalculado. Para que não reste dúvida acerca dos fatos, temos a seguinte situação. A receita base de cálculo para o repasse do Poder Legislativo foi de R$ 12.886.670. O limite de 7% era de R$ 902.066. O total da despesa da Câmara Municipal foi de R$ 941.506, ou seja, a diferença aplicada a maior
foi de R$ 39.439. Todavia, os valores devolvidos à época perfazem um montante de R$ 49.275. Feitas as deduções, temos um índice de 6,92%. O entendimento acima foi muito bem pontuado pelo Corpo Especial de Auditores e acompanhado pelo Ministério Público de Contas. Assim, se a comprovação dos valores devolvidos aos cofres municipais à época implica na apuração de um índice do total das despesas correspondente a 6,92% da receita base de cálculo abaixo do limite estabelecido no artigo 29A, inciso 1 e 4 da Constituição Federal, o recurso merece ser provido. Por todo o exposto, acompanhando as manifestações do Corpo Especial de Auditores e do Ministério Público de Contas, voto no sentido de que esse tribunal adote as seguintes providências. Primeiro, conheça da presente ação de revisão interpostas com fulcro no artigo 62, inciso 1 da Lei 1.284/2001, para, no mérito, julgá-la procedente, de modo a tornar insubsistente o Acordo 993/2017, TCE, segunda Câmara, exarada nos autos 2642/2012, e, como consequência, julgue irregulares com ressalvas a prestação de contas de ordenador da Câmara Municipal de Araguatins, relativos ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do ora recorrente, afastando a aplicação de multa ao responsável. Determine a publicação dessas decisões, dê ciência ao responsável, dê ciência à coordenaria do cartório e os demais procedimentos de praxe, senhor presidente. O que houve realmente, eu acho que o relator, ele, na época, ele esqueceu, ocorreu uma falha aí no recálculo, e passou-se por cima de sair. Então, o que a gente está fazendo aí, de uma forma clara, trazendo todos esses cálculos, né, da forma solicitada na referida ação de revisão. Esse é o entendimento, senhor presidente. Coloco em discussão o voto apresentado pelo conselheiro Wagner. Conselheiro, lá no recurso ordinário, ele não colocou esses argumentos? Não, ele trouxe agora, com bastante clareza, nós observamos agora. Que ele, com um documento novo, então. Enquanto a gente observou, foi que realmente não tinha feito o recálculo. Ele ressalvou todos os outros pontos e deixou de observar esse ponto apontado na época. E é a única irregularidade? A única que permaneceu foi essa. As outras todas foram ressalvadas no voto original. Ok. O momento da devolução dessa despesa a maior para o executivo, ela se deu antes do recurso ordinário ou após o recurso ordinário? Não, ela se deu antes. Eu deixei até claro aqui na minha fala, né, que tão logo ele observou isso, ele fez a devolução. Isso está muito claro, foi checado nos autos. Eu pedi para observar isso aí. E o recurso ordinário foi indeferido liminarmente, né? Eu entendi já. Eu até conversei com o conselheiro André sobre isso, ele entendeu e, infelizmente, ele não está presente hoje, mas ele entendeu as colocações direitinho e falou que ele estava de acordo, inclusive. O recurso ordinário, como o conselheiro Dodge falou, foi indeferido por intempestividade. Então, certamente, ele deve ter alegado isso lá no recurso ordinário, mas como foi intempestivo, ele veio na ação de revisão, né?
Ok, Bom, estou satisfeito. satisfeitas as discussões aí? Satisfeitas. Votação, conselheiro substituto Márcia Luiz. Solicito aí que liguem os áudios antes de votar, senão a gente não... Está todo dia ligado. Conselheiro substituto Márcia Luiz, seu voto. O áudio está desligado. Eu voto com o relator. Conselheiro substituto Leão Diniz. Com o relator. Conselheiro Manuel Pires. Presidente, também ocupou o relator. Conselheira Doris. Com o relator. Aprovado, então, por unanimidade.